Que o George Miller é um cineasta absolutamente versátil, todo mundo sabe, ele é o diretor da franquia Mad Max, também dos 2 filmes de Happy Feet, dos 2 filmes de Baby, o Porquinho Atrapalhado, então só por essas amostras da filmografia dele já dá pra perceber que ele é um diretor que consegue fazer filmes muito bons em gêneros que são completamente diferentes. Mas além de versátil, ele é um cara também que merece todos os elogios do mundo pela intensidade, pela vitalidade que ele ainda tá demonstrando aos 79 anos, porque esses são os adjetivos que mais me vêm à mente ao assistir, por exemplo, A Furiosa, que é um filme que tem uma potência, é um filme que tem uma energia que realmente parece ser um filme dirigido por um jovem. Quando você assiste A Furiosa, quando você assiste a Mad Max Estrada da Fúria, você consegue perceber o que é um cinema de ação que tá em outro patamar, porque o nível de detalhismo, o nível de perfeccionismo, a intensidade, o controle das emoções do espectador, a inventividade visual e a potencialização de todos os elementos cinematográficos para construir aquelas sequências de ação são absolutamente impecáveis, não tenho o que dizer. Eu tenho visto muita gente ir por um lado de discutir a questão do que é usado aqui de CGI e o que são efeitos práticos. Isso eu acho que é uma discussão que está cada vez mais datada, cada vez mais anacrônica, porque hoje em dia praticamente 100% dos cineastas de todos os gêneros, inclusive de drama, dos dramas mais realistas possíveis, usam sim a tecnologia a seu favor e tem que usar mesmo, mas o que importa realmente é o efeito final na tela, e o George Miller consegue fazer, como outros cineastas também, mas ele é um dos melhores nisso, um equilíbrio muito grande entre os efeitos práticos e os efeitos digitalizados. O que o cinema tem a oferecer mais do que qualquer outra arte é a capacidade de imersão. O cinema é uma arte que te convida a participar de uma maneira muito ativa de um universo cinematográfico, de realmente mergulhar numa história, e de um ponto de vista de imersão, Furiosa é um assombro. Após ser sequestrada do Vale Verde e ver sua mãe ser brutalmente assassinada, a jovem Furiosa, primeira a Lila Brown e depois Anya Taylor-Joy, se vê encurralada entre os déspotas Dementos, Chris Hemsworth e Immortan Joe, Letty Hume, precisando sobreviver em um cenário inóspito e pós-apocalíptico caso queira uma chance de vingança. A primeira metade do filme é dedicada ao desenvolvimento daquele universo, daquela mitologia de Mad Max, porque cada filme da franquia parece que expande mais o universo diegético, expande mais aquele mundo que a gente já conhece. E nessa parte do filme, que é protagonizada inteira pela Lila Brown, que merece todos os elogios, porque ela consegue oferecer uma atuação que tá do nível da atuação da Anya Taylor-Joy, mesmo sendo uma atriz infantil, a gente explora detalhes, a gente explora alguns elementos bem específicos daquele mundo anarcocapitalista que vocês já viram nos filmes anteriores, em que as cidades viraram feudos de novo, né? Ou pelo menos aquelas comunidades isoladas que só convivem uma com a outra porque precisam suprir algumas necessidades que só o outro pode oferecer, e obviamente eles vão lidar um com o outro de uma maneira muito violenta, de uma maneira sem lei, deixando o mercado se autorregular. E é engraçado que quando você está assistindo a um filme da saga Mad Max, como Furiosa, por exemplo, tem muitos detalhes que você não precisa entender exatamente de onde vieram. Você vê, por exemplo, o design daquelas motos, o design daqueles caminhões, que são completamente adaptados àquele universo, e é muito fascinante você perceber que o filme não precisa ficar te explicando por que ele é daquele jeito, como que eles chegaram à tecnologia para ficar daquela forma. Não, a gente só aceita que o mundo tá daquele jeito, né? A religião lá dos V8, eu acho que é assim que é o nome em inglês, né? Que são aqueles seguidores, aqueles guerreiros do Immortan Joe, seguidores de Valhalla. A gente testemunha ali vários rituais, a maneira com que eles lidam com determinadas coisas, e a gente aceita que esse é o universo, e é um universo fascinante, né? Quando você presta atenção no design de produção, nos cenários, nas locações, é deslumbrante. Cada detalhe parece contar uma parte daquela história. Por exemplo, o Dementos, que é o personagem do Chris Hemsworth, que tem um ótimo nome, inclusive, né? O Dementos. Ele anda numa espécie de biga em que, ao invés de cavalos, são 3 motos. E a gente não fica pensando, né? Será que isso é fisicamente viável? Será que dá realmente para que 3 motos funcionem dinamicamente ali para que ele possa se locomover naquela biga tecnológica pós-apocalíptica? Mas o que importa é que isso ajuda a compor essa mitologia, essa simbologia daquele universo que valoriza tanto os veículos movidos a petróleo, e isso é um sinal, é uma demonstração de poder daquele homem nojento, daquele homem repulsivo que o Chris Hemsworth vive de uma maneira apropriadamente debochada e muito boa. O filme, portanto, não precisa apresentar um
conceito que seja revolucionário, que seja diferente, original, mas é um conceito único. O que você vê no universo de Mad Max, você só vê no universo de Mad Max. Já na segunda parte do filme, aí sim a ação é descontrolada. Essa segunda parte lembra muito mais Mad Max Estrada da Fúria, porque tem aquelas longas sequências de ação quase sem diálogos, em que os veículos estão caminhando para a mesma direção e eles estão às vezes um roubando o outro, um invadindo o outro, mas aquela ação horizontal de travessia mesmo de Mad Max Estrada da Fúria acontece aqui na segunda parte de Furiosa, em algumas sequências longuíssimas, e a coreografia, a inventividade do George Miller, não só na mise-en-scène, no que acontece entre os personagens dentro do plano, como também os elementos narrativos e cinematográficos que ele usa para retratar essas cenas de ação, é maravilhoso, porque ele consegue ter um controle absoluto do ritmo, da harmonia das sequências de ação, né? Controlar planos maiores, planos mais curtos, quando cortar, quando não cortar, como movimentar a câmera, que tipo de planos usar, que tipo de ângulos usar, em qual ordem, em que sequência. Isso causa um espetáculo que é um espetáculo cinematográfico, essencialmente cinematográfico. Mas mesmo assim ele entende tanto a história que ele tá contando, que ele sabe que mesmo que depois daquela primeira metade mais mitológica, da segunda metade mais focada na ação, ele precisa que aquele clímax seja um clímax entre os dois personagens, entre o Dementos e a Furiosa. Ele sabe que para que tenha mais impacto emocional pro espectador, nenhuma daquelas perseguições substituiria o confronto um a um entre os dois, e é isso que ele faz de uma maneira cinematográfica e narrativamente impecável. O George Miller tem um olhar para composição de quadros, um olhar para a estética do filme que é assombrosa. Furiosa é um filme lindíssimo, tem planos, por exemplo, né? Eu consigo me lembrar de um que é uma câmera aérea, é um plano geral muito aberto, em que a gente vê uma formação rochosa no meio e o deserto em volta, com vários personagens, né? Um comboio ali com as motocicletas passando e fazendo aquela tempestade de areia, todas na mesma direção, circulando essa formação rochosa. É uma imagem lindíssima que, como eu falei, não importa o que ali é físico e o que é computadorizado, porque o que importa é o efeito que isso tem, é o impacto visual, estético que isso tem. Ou então em outro momento, por exemplo, em que a gente vê um time-lapse em que um galho vai crescendo também numa montanha rochosa ali, em que a peruca da Furiosa tá ali e passa vários anos, provavelmente, né? É um efeito de elipse que tá acontecendo e que é bonito, é lindo de ver. E se a gente já sabia do talento da Anya Taylor-Joy desde A Bruxa, aqui ele é comprovado ainda mais com uma fisicalidade muito grande que ela confere pro filme, que a Charlize Theron e o Tom Hardy já tinham demonstrado no filme anterior. Então ela faz jus à mitologia da série, inclusive ao Mel Gibson também. Normalmente, quando eu falo mal de um filme de ação, de fantasia, de aventura aqui no canal, alguns comentários que vêm, e eu tô excluindo aqui aqueles que vêm me desrespeitar, me fazer ofensas e ameaças, inclusive, porque eu não gostei de um filme do qual ela gostou, acabam indo pro lado de, ai, mas tá querendo o quê? Tá querendo um filme ganhador de Oscar? E a gente precisa lembrar que Mad Max Estrada da Fúria ganhou vários Oscars, foi o maior vencedor da premiação naquele ano, mas não, eu não tô esperando que todo filme seja um filme de Oscar, seja lá o que isso significa. Esse comentário não faz o menor sentido. Ou então as pessoas falam, ai, mas é só um filme de ação, não precisa de profundidade. Eu acho que um filme de ação pode ter profundidade, ou não, mas mesmo sendo um filme de ação, ele pode ser bom ou ruim, e ele precisa ser bom. A gente precisa exigir que os filmes sejam bons. Imagina você tá conformado, né, ao ponto de falar, não, dane-se, os filmes podem ser ruins, eu vou gostar e vou aceitar tudo que vier. Ai, mas quem disse que todo filme precisa ser original? Eu nunca disse isso, mas já que você quer fazer um filme que não seja original, que seja assim escapista, que seja um filme de ação com A maiúsculo, que seja um filme bem feito, perfeccionista e intenso como Furiosa. Se vocês assistirem ao filme, eu quero que vocês venham aqui me dizer se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau! Remember me.